Muito bem, muito bem. Nós temos conversado sobre assuntos muito importantes para a nossa vida. Nos domingos atrás, eu falei sobre o Evangelho. Vocês lembram que eu falei do Evangelho? Lembram? Do Evangelion, isso mesmo. Tá falando grego fluente aqui, viu, Daniel? Depois a gente falou sobre pecado, não é? Lembram disso que a gente falou do pecado, errar o alvo? Lembram disso também? Hoje eu quero conversar com vocês sobre a consequência do pecado. Uma palavra assustadora. Juízo. Tem a ver com morte também, você vai ver. Juízo. Porque Deus é um Deus tão puro, tão santo, que Ele não pode estar perto de coisas impuras. E por isso, Ele também é justo. O justo juiz. Por isso que os nossos pecados diante de Deus fazem com que Ele fique muito irado. O papai e a mamãe de vocês fica irado quando vocês desobedecem muito? Sim ou não? Sim? Sim? É normal isso acontecer, né? Mas Deus, Ele fica irado também. E Ele fica irado por causa do nosso pecado. E a Bíblia diz que no fim dos tempos haverá um julgamento, um juízo, onde toda a nossa história, toda a nossa vida será julgada por Deus. Você aprendeu também sobre o julgamento? Muito bem. Isso é um assunto muito importante, porque a gente deve realmente olhar para isso e saber que nada do que a gente faz, Deus não está vendo. Deus vê tudo que a gente vê. Ou melhor, que a gente faz. Então, por causa dos nossos pecados, Deus vai julgar todo mundo. O que vocês acham que vai acontecer com as pessoas que vão ser julgadas por Deus pelas suas obras de pecado? O que vocês acham? Eu acho que ele vai ter piedade. Você acha que Ele vai ter piedade? Será? O que vocês acham que vai acontecer no juízo final com as pessoas com suas obras de pecado? Eu acho que vão morrer. A Bíblia diz que todo mundo estará diante de Deus com suas obras nas mãos. Só que tem um detalhe, e eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Se nós estamos em Cristo, quer dizer, se nós amamos Jesus, se nós estamos bem juntinhos de Jesus Cristo, quando a gente for mostrar as nossas obras, Jesus vai dizer assim, não. São as minhas obras que vão contar, porque esse aqui está comigo. Jesus é um advogado perfeito, que Ele entrega as suas obras no nosso lugar. Agora, espera um pouquinho. Jesus pecou? Não, nunca. E quando Ele for julgado pelas suas obras, o que vai acontecer? Ele é tratado como um justo. E a Bíblia diz que todos aqueles que estão com Jesus também são justos. Não adianta a gente querer fazer as nossas próprias obras para salvar o nosso coração. A gente precisa da obra de Jesus. Somente por Jesus nós podemos ser livres do juízo de um Deus irado. Isso é a piedade que Deus enviou, porque Ele mesmo enviou o Filho dEle para nos purificar. Diga. A pessoa só morre quando Jesus fala assim, não. É a hora de chegar perto de mim. Deus é o dono da vida. Ele que sabe a hora de todo mundo. E Ele que tem o dia do juízo. Mas olha só, quem ama Jesus não precisa ter medo do julgamento. Porque o nosso julgamento será com Jesus. Mesmo que a gente seja pecador. Então a gente continua pecando, mas a gente se arrepende.
e confessa nosso pecado e Jesus nos purifica de todo o pecado. Não é maravilhoso isso? Quando eu faço uma coisa de errado, mamãe fala, Nicolas, não pula na piscina. Aí mamãe deixa eu vir para Aham. E sabe o que é melhor? É que mesmo quando a gente desobedece o papai e mamãe, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado por causa de Jesus. Então, vocês vão querer chegar diante de Deus com Jesus do lado ou sem Jesus? O que vocês acham que é melhor? Com Jesus é muito melhor, porque com Jesus a gente é justo. Sem Jesus, injusto. Vamos orar? Feche os olhinhos agora, todo mundo, que eu vou orar com vocês. Ó Deus maravilhoso, nós te agradecemos porque o Senhor é justo e o Senhor enviou teu Filho Jesus para nos justificar, não pelos nossos méritos, mas pela obra maravilhosa de Cristo. E assim, Senhor, faz com que nossos filhos compreendam essa verdade, que eles realmente entendam o quanto é bom estar junto com Jesus e como isso é maravilhoso para a nossa vida. Que eles vivam essa realidade desde já, até quando o Senhor os chamar na idade que o Senhor mesmo já decretou. Nós te louvamos, ó Pai, porque podemos ensiná-los na Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Agora vocês vão voltar para ficar perto do papai e da mamãe, ouvindo a pregação, que daqui a pouco a gente vai também ter a ceia para vocês verem a ceia do Senhor, esse momento do Evangelho também. Como eu sempre explico, nós temos um combinado que nos domingos de ceia as crianças ficam conosco, a fim de que, à semelhança do que acontecia na Páscoa, eles possam ver a mesa do Senhor e perguntarem a seus pais, o que é isso? E vocês têm o privilégio de desenvolver o desejo para que eles também possam, no devido tempo, se juntarem na mesa do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículo 1 ao 16. Romanos 2, 1 ao 16. Assim diz a palavra de Deus. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo a ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas havendo glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos os que pecaram sem lei também, sem lei perecerão.
E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. E estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo das pessoas de acordo com o meu Evangelho. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Santo Pai, nós estamos diante, Deus, do Teu Evangelho, da Tua Palavra. Rogamos ao Teu Espírito Santo que vá até os nossos corações e nos dê, Senhor, a graça de ouvirmos os Teus ensinamentos, a Tua verdade, através da exposição da Tua Palavra. Assim, Senhor, fala conosco nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos devem ter acompanhado nesses últimos dias a confusão política que se instaurou com o vazamento dos áudios do deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, também conhecido como Arthur Mamãe Falei, muito famoso por causa de um canal do YouTube, onde ele entrevistava pessoas em meio às aglomerações esquerdistas ou coisa do tipo. E através dessa fama ele se tornou deputado, e nos últimos dias ele esteve na Ucrânia. E lá na Ucrânia, aparentemente ele estava disposto a ajudar aquelas pessoas. Mas talvez vocês tenham visto ou ouvido que ele mandou alguns áudios extremamente nefastos, perversos, a respeito das mulheres ucranianas dentro de um grupo, aparentemente, de amigos dele. Eu digo aparentemente porque ele foi traído pelos seus próprios amigos. O fato é que, independentemente dos áudios em si, nós estamos visualizando, e vocês devem ter visto também, uma série de outros políticos, de outras pessoas, de influenciadores, falando sobre aquilo que ele mencionou nos seus áudios, falando sobre a degradação que é objetificar as mulheres, a degradação que é tratar mulheres em uma situação de vulnerabilidade por conta da sua pobreza, e nós sabemos, ou pelo menos é de conhecimento público, do alto nível de prostituição do leste europeu, uma região extremamente pobre da Europa, bem diferente da parte ocidental da Europa, onde está boa parte da riqueza da humanidade. Mas ali, no leste europeu, os países que sofreram por causa da União Soviética, você encontra uma pobreza extrema, e muitas dessas mulheres, e o próprio áudio diz, muito bonitas, chamam a atenção, elas são levadas ao mercado de prostituição. É horrível. Coisa que mencionar já nos causa certa náusea. Mas nos causa certa náusea quando nós estamos falando dos arraiais, daqueles que amam a lei do Senhor. Mas é curioso pensar que muitos daqueles que estão criticando o deputado fariam igual ou pior. Não é novidade para nenhum de nós que a nossa sociedade objetifica as mulheres, e você só precisa, se tiver estômago para isso, ligar o rádio e esperar as músicas mais famosas dos últimos tempos. Se você tiver estômago, mais uma vez, sugiro, se não tiver, não faça, ouvir as 10 músicas mais executadas, mais tocadas nos aplicativos de música de streaming do nosso país. É assustador. Os áudios de Arthur falam do seu coração. Mas aqueles que estão criticando ele, falam de uma hipocrisia. Alguma coisa em que você se aproveita da injustiça do outro
para tentar elevar a sua justiça ou a sua autojustiça. Nós estamos diante de um texto que curiosamente trata exatamente desse problema. No capítulo 1, a partir do versículo 18, nós já iniciamos esse grande problema do pecado, essa anatomia do coração humano sem Deus, que o apóstolo Paulo passa a fazer. Mas agora no capítulo 2, o tom muda um pouco, porque é como se ele estivesse afunilando cada vez mais o grande tema que ele quer tratar, do pecado do homem, não só do pecado dos gentios, mas agora também do pecado dos judeus. Isso vai se estender até o capítulo 3, versículo 8. E ele vai terminar, finalmente, essa sessão sobre o pecado no capítulo 3, versículo 20. Vamos ver isso mais à frente. Mas o grande ponto desse texto é nos mostrar que a autojustiça, que a nossa posição social, que a nossa distinção, talvez, dentro da igreja, ou qualquer coisa do tipo, não vale absolutamente nada. Por quê? Porque o julgamento de Deus é imparcial. O julgamento imparcial de Deus é nos revelado aqui nesse trecho. Primeiramente, vejamos versículo 1 ao 4, quando Paulo nos fala que a autojustiça não pode trazer salvação. Veja comigo. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Paulo está lidando com uma igreja que é mista entre pessoas judias e pessoas gentias. Quer dizer, pessoas que eram de origem do povo, do pacto, da antiga aliança, como pessoas que não pertenciam a essa vivência do povo de Israel e que agora estão tomando conhecimento a respeito do Evangelho. A igreja, portanto, de Roma era uma igreja de gregos e de judeus. E, portanto, é necessário que Paulo, e ele faz isso com uma delicadeza de alguém que tem uma sabedoria que só pode vir do Espírito Santo, trate do orgulho dos judeus mediante a injustiça dos gentios. Porque era muito comum entre os judeus, e vocês vão ver isso nos evangelhos, quando o próprio Jesus acusa os fariseus de hipocrisia, de baterem no peito, fazendo orações públicas nas sinagogas, dizendo: eu agradeço a Deus porque eu não sou como aquele publicano, que eu não sou como aquele gentil, que eu não sou como aquele outro. Enquanto eles olhavam para o pecado, para as obras dos outros, eles esqueciam das suas próprias práticas, das suas próprias obras. E aí está o problema. Paulo passa a mostrar que a pecaminosidade do homem não é exclusiva de uma raça, não é exclusiva de uma nação, mas antes se dá na universalidade de toda a humanidade, inclusive dos judeus. Portanto, não há qualquer mérito da parte dos judeus em condenar a prática dos gentios, quando eles, muitas vezes, estavam vivendo as mesmas coisas. Se você, mais uma vez, voltar os seus olhos para os evangelhos, verá a prática de impiedade feita por muitos judeus. Herodes, por exemplo, rei dos judeus, era um homem ímpio, um homem mau, matou seus filhos, tomou para si uma mulher que não era sua. A impiedade e a perversidade dentro do próprio povo de Israel não era muito diferente da impiedade e perversidade fora. E Paulo deseja mostrar exatamente isso, que não adianta você querer julgar os outros como se elevasse a sua moral. E como o exemplo que eu acabei de dar do Arthur, nós somos assim. Porque vocês acham que muitas vezes
a nossa igreja, o povo de Deus, eu não falo apenas aqui da nossa igreja local, mas a igreja em geral, é um ambiente para fofoca. Porque muitas vezes nós vemos que as pessoas têm um certo prazer em falar do pecado dos outros. É fácil você chegar para alguém e dizer assim: rapaz, soubesse. E então passar a destilar o pecado que os outros fizeram, quase que com um certo deleite, prazer, porque não é você que está fazendo aquilo. Mas, meus irmãos, nós precisamos considerar que julgar a prática dos outros não nos faz melhores, muito pelo contrário. Quando nós estamos dispostos a olhar para a vida dos outros e esquecemos a nossa própria vida, nós estamos amontoando juízo contra nós mesmos. Veja, isso de modo algum é uma espécie de recomendação da parte de Paulo em nos dizer assim: vocês não devem repudiar o pecado, vocês não devem tratar o pecado como ele é, portanto, julgando-o mediante a palavra de Deus. Não é isso. O que Paulo está dizendo aqui é que existe um fórum apropriado para isso. E o próprio Jesus Cristo nos fala sobre esse fórum quando ele, em Mateus 18, nos informa do caminho que devemos tomar quando vemos alguém em pecado. Chamando aquela pessoa, primeiramente, sozinha. Jesus não fala de modo algum: vá até o grupo mais próximo da igreja e conte tudo o que você viu. Não. A palavra de Cristo é que nós, ao tomarmos conhecimento de alguém que está em pecado, corramos em direção àquela pessoa para confrontá-la pela palavra de Deus, que é exatamente aquilo que levará ao arrependimento. E depois segue uma série de outras recomendações que você pode ler depois, Mateus 18. Portanto, o julgamento hipócrita, fora dessa estrutura, mas que procura trazer a vida dos outros como se fosse o tema da sua, é um julgamento discriminatório. Porque há um certo pressuposto da parte desses que se julgavam melhores que os outros, ao tentar colocar a vida deles em xeque e a deles não. A sua própria não. É como se dissessem: ah não, veja, olha o que esses caras estão fazendo. É isso que dá, né? Não está na igreja? É isso que dá, ó. Não vem para a escola bíblica dominical? É isso que dá, né? E aí vai, não é isso que dá, e você, o que tem feito? E você, está disposto a servir ao Senhor, a se sacrificar pelo Senhor? Quais são as suas obras, diante das obras que você tem visto sendo feitas ao seu redor? De modo que julgar dessa forma se torna um juízo condenatório, amontoando para nós mesmos mais juízo. E Paulo continua no versículo 2 a nos descrever o problema. É que essa tentativa de julgar a vida dos outros, de falar daquilo que os outros estão fazendo e esquecer daquilo que você faz, é uma tolice de auto-engano. Porque no final das contas, Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que você faz quando ninguém está olhando. Deus sabe o que você faz quando a sua esposa não está lhe vendo, quando seus filhos não estão lhe vendo, quando sua mãe não está lhe vendo, quando seu pai não está lhe vendo. Deus vê e julga segundo a verdade. As coisas diante de Deus estão claras e patentes. Deus não se engana. Não adianta você tentar mostrar o pecado dos outros. É constrangedor até, meus irmãos, quando a gente vê o caso, mais uma vez, do Arthur. E eu não estou aliviando para ele, não. O problema é ver pessoas que a gente sabe que já falou coisas da mesma natureza,
ou até mesmo casos de violência contra a mulher e outras coisas mais, agora querer se aproveitar desse momento. A autojustiça não nos levará diante de Deus num quadro melhor. Não é isso. Nossa autojustiça só servirá para um profundo autoengano. Mas observe o versículo 3. Deus fala conosco: e você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Será que é possível alguém se livrar do juízo de Deus, numa tentativa de parecer mais justo que o outro, porque não praticou aquela coisa, mas pratica outras, semelhantes àquelas? Meus irmãos, a doutrina da depravação total, ela nos enquadra numa situação de humildade e humilhação diante de Deus, de dependência da graça de Deus, que jamais poderia nos fazer orgulhosos da salvação, orgulhosos das nossas obras. Antes, dependentes de Deus, estaríamos satisfeitos em sermos levados ao arrependimento por causa da sua longanimidade, da sua bondade. E é isso que Paulo diz. Veja o versículo 4 ainda. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando a bondade de Deus, que leva você ao arrependimento? Veja aqui uma coisa importantíssima. Abra seu olho. O arrependimento, a palavra grega aqui, literalmente significa mudança de mente, metanoia. Essa transformação da mente, essa transformação do coração, simplesmente não é um ato humano, mas antes é um ato da bondade, da graça de Deus, e que infunde em nós a fé, que infunde em nós a certeza e a confiança em Cristo, e é isso que nos redirecionará para Cristo. Portanto, é a obra do Espírito Santo, meus irmãos, que nos faz estar aqui hoje. Quando você saiu de casa, pegou sua Bíblia, talvez pegou um elevador, e ali no elevador você encontrou pessoas que não estavam indo para o culto. Talvez alguém que estava com cheiro de cachaça, talvez alguém que você passou pela casa dela, ou alguma coisa do tipo, você ouviu aquelas músicas terríveis sendo tocadas. Eu não sei se você pensou isso, mas talvez tenha brotado no seu coração algo do tipo assim: olha lá, eu estou indo para a igreja, adorar a Deus, e olha o que esse cara está fazendo. Olha o que essa mulher está fazendo. Meus irmãos, estarmos aqui reunidos é um ato da graça de Deus. Deus é quem nos chamou para estar reunido em seu nome. Você ouviu o chamado do Senhor? Você veio, glorificado seja o nome do Senhor e não o seu. Não há mérito algum. Tudo é uma obra da graça soberana de Deus. Ele não divide isso com ninguém. Até porque, como nós estamos vendo, é impossível que nós mesmos pudéssemos tomar essa direção se antes o Espírito Santo de Deus não nos tivesse transformado. Meu irmão e minha irmã, a autojustiça não nos levará a salvação alguma, pelo contrário. Tentar se colocar melhor que os outros é autoengano e fruto de um coração duro. Olha o versículo 5. Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Eu falei para as crianças, Deus está irado com elas por causa do pecado. Deus está irado conosco por causa do pecado. O pecado não passa despercebido aos olhos de Deus. O seu pecado não passa despercebido aos olhos de Deus. Portanto, tentar apontar para a vida dos outros é simplesmente uma dureza do nosso coração, para que nós não sejamos confrontados.
Uma das experiências que muitas vezes nós somos levados a ter quando pastoreamos casais, tenho certeza que o reverendo Daniel já passou por isso também. Chega um casal diante de nós, e eles estão em pé de guerra. Nós passamos então a ouvir cada um. E um passa a descrever e confessar todos os pecados do outro. O outro, não satisfeito, passa a confessar e descrever todos os pecados do outro cônjuge. E assim, um acusando o outro. Ah, você é o culpado, você é o problema. E muitas vezes nós estamos assim. Talvez esse seja o seu caso hoje. Talvez você tenha saído de casa hoje e de fato, antes de sair de casa, você tenha confessado os pecados da sua esposa, ofendendo-a profundamente. Talvez você tenha confessado o pecado do seu marido. Mas nessa noite, meus irmãos, nós somos levados a considerar não o pecado dos outros, mas o nosso pecado. Confessar pecado dos outros é ato de impiedade, de teimosia em um coração impenitente, um coração que não se arrepende. Sabe por quê? Porque quando eu olho para alguém que peca, lembrando dos meus pecados e do tamanho do perdão que me alcançou, eu posso tratar aquela pessoa com a mesma graça que o Senhor me tratou. E eu sou chamado nessa noite a considerar isso, nós somos chamados essa noite a considerar isso. Que não há absolutamente nenhum bonzinho nessa história. Antes, o Senhor retribuirá cada um segundo as suas obras. E aqui o versículo 6 introduz um paralelismo quiasmático de Jesus, de Paulo. Paulo faz um quiasmo, repetindo ideias. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Veja o versículo 10. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Veja o versículo 9. Tribulação e angústia. Versículo 8. Mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Versículo 9. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Aqui ele faz um jogo de ideias que se montam como se fossem um X. Por isso o quiasmo, que é uma palavra, uma letra grega, tem origem numa letra grega, o ri, que é para nós um X, sem entrar no detalhe do que significa. Mas aqui veja, a beleza do que ele quer mostrar numa poesia, mas o problema que ele está nos apontando. O problema é, Deus julgará cada um segundo as suas obras. Haverá aqueles que receberão honra e aqueles que receberão perdição. Haverá aqueles que receberão glória e aqueles que receberão indignação e ira. É isso. Todos estão diante de Deus, mas há uma diferença. E não é a nossa justiça. Porque se não é a nossa justiça que poderá nos salvar, a justiça de quem poderá nos salvar? Essa é a grande pergunta que o texto nos está levando a considerar. Por isso o versículo 11. Porque diante de Deus não há parcialidade. Deus não discrimina. Todos em pecado estão e receberão a mesma retribuição segundo as suas obras. Porém, como eu disse às crianças, eu quero considerar isso com vocês como uma introdução daquilo que ainda vai ser desenvolvido pelo apóstolo Paulo no capítulo 3. Aqueles que praticam as boas obras da justiça em Cristo
esses sim receberão um novo caminho. Receberão a honra e a glória que só pode ser a salvação. O versículo 12 continua a nos descrever esse juízo. E aqui nós vamos encontrar um texto muito, muito mal interpretado. Preste bem atenção na interpretação desse texto, porque é muito possível que você já tenha passado por ele e ter lido o contrário do que o texto quer dizer. Vamos voltar para o texto aqui. Versículo 12. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizerem assim, olha aí, Paulo está dizendo que aqueles que não têm lei, eles não serão julgados. Esses aí, por não conhecerem a lei de Deus, por estarem fora, esses que fazem parte, talvez, de tribos indígenas, esses que fazem parte de povoados que nunca ouviram falar de Jesus, ou nunca ouviram falar de Deus, esses, não há condenação para eles, porque, é sem lei. Só que o texto está dizendo exatamente o contrário. Olhe de novo e vamos ler devagar. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Primeiramente, Paulo está falando dos gentios. Daqueles que não receberam a lei de Moisés. Daqueles que não conhecem os 10 mandamentos. Mas ele não está dizendo que eles não serão julgados. Pelo contrário, Paulo está dizendo que mesmo sem conhecerem a lei de Moisés, eles são julgados. E não só julgados, eles perecem, eles morrem. Mais à frente, é o mesmo apóstolo que vai dizer que o salário do pecado é a morte. Portanto, todos os que morrem são pecadores. Todos. Você conhece alguma tribo afastada em que as pessoas não morrem ali? Não, né? Se morrem, são pecadoras. Se morrem, estão sob o juízo e a ira de Deus. Estão condenados e são indesculpáveis diante de Deus. Paulo já tratou sobre isso nos versículos anteriores, quando ele mencionou que eles têm um conhecimento de Deus. E esse conhecimento eles distorcem e fazem com esse conhecimento simplesmente a idolatria, negando a Deus. Por isso são indesculpáveis. No outro trecho do versículo, Paulo passa a descrever os judeus. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Então ok. Então os judeus também serão julgados pela lei. A lei de Moisés. Talvez seja muito confuso para você ainda. Então vamos continuar a leitura porque Paulo explica o que ele quer dizer. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Aqui Paulo está se referindo aos judeus. E aqui a falar do ouvir a lei é certamente uma referência ao Shema Israel, que nós encontramos em Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. O que Moisés estava dizendo ali, que o próprio Deus estava falando, é que há um Deus, o único Deus, e o povo deveria ouvir a Deus. O que Paulo está dizendo é, mas espera aí, ouvir não significa apenas um processo de usar as funções cognitivas que nos fazem entender alguma coisa. Ouvir significa viver isso. Por isso ele continua, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Aqui está o problema. Para ser justo diante de Deus, somente praticando a lei. Meus irmãos, Paulo, ele está pouco a pouco nos dando um pouco mais de conhecimento e nos levando a considerar o grande problema de nós,
diante de Deus. O nosso problema diante de Deus, melhor dizendo. Porque quem pode cumprir a lei? Quem pode? Quem de vocês pode levantar agora e dizer assim, eu cumpro a lei? Nenhum de nós pode fazer isso. Ninguém pode cumprir a lei. Conclusão? Não há um justo sequer. Paulo vai dizer isso mais à frente. Vamos chegar lá. Mas aqui, ele fala desde então aos judeus. Não adianta você ser o povo da aliança. Não adianta você ter ouvido desde criança a lei, se você não cumpre ela completamente. O problema é, quem pode ser salvo pelas obras da lei? Quem? E ele continua, versículo 14. Quando, pois, agora para os gentios, os gentios que não têm a lei, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. É verdade. Onde quer que esteja um homem, ali está um grupo, uma nação, ali está uma descrição de moralidade. Em qualquer lugar, por pior que seja em sentido de perversidade, de imoralidade, ainda assim há algum critério de certo e errado. Porque todos os homens têm alguma coisa gravada no seu coração. Olha só o versículo 15. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela sua consciência. Aí está o ponto. Paulo quer nos mostrar que não há ninguém que de fato não tenha a lei. Os judeus, naturalmente, têm a lei de Moisés, mas os gentios têm a lei de Deus no seu coração. A natureza humana, constituída pelo próprio Deus, nos deu a capacidade de saber ou de tentar procurar o certo e o errado. Ainda que o pecado tenha distorcido isso, tenha maculado isso, e tenha nos levado a decisões e vontades completamente perversas, ainda assim a consciência nos acusa. O porquê você encontra dentro, por exemplo, de uma tribo indígena, por mais não ocidentalizada, por assim dizer, que ela seja, onde, por exemplo, há o infanticídio. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Há tribos na Amazônia que, se, por exemplo, nascerem duas crianças gêmeas, uma delas precisa ser morta, ou até as duas, em alguns casos. Se nascer com algum tipo de deficiência, é morta. Às vezes enterrada viva, às vezes abandonada para ser comida por algum animal no meio da mata. Mas é curioso os relatos das mães chorando pelos seus filhos. O que faz uma mãe chorar pelo seu filho? Senão a lei gravada em seu coração. Esse é um exemplo para descrever que, de fato, todos os homens detêm algum conhecimento sobre a lei de Deus, algum conhecimento sobre a moralidade, por mais distantes que estejam. E Paulo deseja mostrar que essa lei gravada no coração serve como um testemunho da própria perversidade do homem, indesculpável diante de Deus. Por isso, ele conclui a respeito do juízo. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Paulo deseja nos mostrar aqui que o julgamento de Deus é em Cristo. E agora ele está introduzindo o tema mais importante do evangelho. É que a solução da pergunta, quem pode cumprir a lei, tem resposta. E a solução é
Jesus. Jesus é o único meio de salvação. Não existem 2 caminhos, não existem 3 caminhos, só existe um caminho para a salvação: Jesus Cristo. Porque as obras da lei foram cumpridas por Ele. Porque Ele é justo e justificador dos que confiam nele. O que nós observamos aqui é que a grande crise da depravação total é que ninguém pode salvar a si mesmo. Mas a grande boa notícia é que Jesus é o único meio de salvação. Nesse dia do juízo final, diz Paulo, os segredos estarão expostos. Sim, o Senhor conhece o nosso proceder. As nossas obras serão julgadas. E como eu disse às crianças, numa ilustração, será como se, enquanto os homens estão entregando e mostrando as suas mãos com as suas próprias obras diante de Deus, e Ele olha para as obras dos homens e diz: perverso, receba o juízo, receba a justa condenação da maldade que você tem feito. Aqueles que confiam em Cristo, aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor, entregarão suas obras, e Ele fará: não, são as minhas obras. Enquanto que os segredos dos homens estão diante de Cristo, ou melhor, diante de Deus, descobertos diante de Deus, os segredos dos crentes, os segredos dos eleitos de Deus, do povo de Deus, estão cobertos pelo sangue do Cordeiro. O ato de salvação de Cristo é que, por causa dessa obra maravilhosa dele na cruz, nós podemos ser achados justos, e não mais condenados. Meu irmão, minha irmã, simplesmente as suas obras não podem lhe levar a outro lugar, senão ao inferno. Não se engane. Não pense você ser melhor do que qualquer outro pecador que você possa ter pensado ou considerado ou julgado. A corrupção do mundo não nos deve deixar orgulhosos e presunçosos. Cuidado com os julgamentos. Porque a nossa justiça deve ser decorrente não de nós mesmos, mas de Cristo, pela graça maravilhosa. As nossas obras más são cobertas pelo sangue do Cordeiro e transformadas, portanto, em boas obras que agora nós devemos viver e praticar, segundo a sua santa vontade. E aí está a grande conexão entre a doutrina da justificação pela fé, exposta em Romanos, e a doutrina da justificação pelas obras, em Tiago, capítulo 4, capítulo 2. É porque, enquanto Tiago diz que a fé deve vir acompanhada de obras, Paulo está nos explicando que é exatamente essa fé que nos tornará justos e, portanto, vivamos das práticas dessa justiça. Desse modo, meus irmãos, nós somos levados a considerar que, ao sermos transformados pelo Espírito Santo, nós devemos dar bom testemunho disso. Nossa vida deve, de fato, ser um exemplo dessa realidade. A lei foi cumprida por Cristo. E agora, nós somos levados a considerar o juízo. Se for pelas nossas obras, estamos perdidos. Mas por Cristo, temos um julgamento que nos é favorável.
A grande pergunta agora, a qual devemos considerar, é: diante do fato que Deus julgará a todos, quem é o seu defensor? Quem é sua esperança? A quem você está apegado diante da verdade, da pecaminosidade humana? Somente Cristo. Em Cristo só é que nós podemos estar realmente salvos, remidos e justificados. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, louvado seja o teu nome, porque o Senhor não nos deixou sem uma solução para o nosso pecado. O Senhor não nos deixou descobertos diante da nossa vergonha, da nossa pecaminosidade. Antes, o Senhor enviou o seu Filho Jesus para que cobrisse-nos com o seu próprio sangue, para que nos vestisse das suas obras e pudéssemos agora andar nelas pela tua vontade. Por isso, somente em Cristo temos esperança, somente em Cristo temos salvação, somente em Cristo nós podemos realmente viver. Assim, ó Deus, dar-nos essa convicção, desde agora para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.